Daniel Cara, coordenador da campanha nacional pelo direito à educação. Boa tarde a todos e todas. Em primeiro lugar, queria agradecer, senadora Regina, pelo espaço de realização dessa audiência. Queria cumprimentar a minha grande amiga, companheira de luta, Fátima Bezerra, uma das principais defensoras da luta pelo direito à educação no Brasil. Queria cumprimentar a Ana Maria Araújo Freire, pela oportunidade que eu tenho tido, Nita, de poder conviver contigo, trabalhar em conjunto e defender o legado do Paulo Freire. Cumprimentar a professora Marluce e cumprimentar a deputada Luísa Erundina, que tem feito um trabalho brilhante. Eu lembro, Fátima, que eu até comentei já isso com a Erundina, eu comecei a me interessar de fato, pelo debate público e pela ação pública, porque foi na prefeitura da Luísa que asfaltaram a rua em frente à minha casa. Eu participei do mutirão, que ela organizava e da forma como ela geria a prefeitura de São Paulo. E o mandato da Luísa Erundina mudou a história da cidade de São Paulo, e mudou a história da cidade de São Paulo por ser uma mulher nordestina que pela primeira vez comandava a maior capital do país. E eu tenho certeza que nós temos que ter mais mulheres no Executivo. Então, assim, eu espero que daqui do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, muitas mulheres alcancem essa posição. Fica já o convite, Regina, também para você começar a ocupar esses espaços de poder. E eu tenho certeza que senadora Fátima, Regina, Luísa ainda tem uma longa trajetória e tem uma responsabilidade muito grande de formar novas lideranças e novas lideranças mulheres. Queria cumprimentar o senador Cristóvão Buarque, fazer um agradecimento como educador e também em nome da campanha nacional pelo direito à educação, a forma como ele trabalhou contra o projeto Escola Sem Partido aqui no Senado Federal, e a habilidade que ele teve de conseguir retirar aqui da pauta do Senado Federal, convencendo o senador Magno Malta a retirar um projeto que, de fato, vai estabelecer uma educação medíocre. E o senador Cristóvão Buarque teve um importante papel na retirada desse projeto. A gente espera que na Câmara dos Deputados nós consigamos o mesmo resultado que a retirada do projeto de lei, que lá tramita por comissão especial. Então, aqui também peço já o compromisso, caso o Escola Sem Partido chegue a essa casa, que vocês tenham aí a capacidade de brecar essa insanidade, que é a insanidade que tenta fazer com que o Escola Sem Partido, ele tenta fazer com que o Paulo Freire perca o título de patrono da educação brasileira. Então, é fundamental o enfrentamento do Escola Sem Partido e é fundamental também a manutenção do título do Paulo Freire. Quando a Luísa chamou uma série de educadores, a Anita, eu, a professora Lisete Arelaro, o professor Moacir Gadotti, é importante aqui registrar a importância do trabalho do Instituto Paulo Freire, no coletivo Paulo Freire. Para a gente constituir um coletivo, o grupo todo definiu que deveria ser um coletivo Paulo Freire por uma educação democrática, Fátima. Por que educação democrática? Porque esse era o projeto do Paulo Freire. O projeto do Paulo Freire era uma educação emancipadora, uma educação que faz sentido para as pessoas, uma educação que, de fato, mobilize a sociedade. E, de forma muito impressionante, eu, a Muna, o Munazen, que está aqui presente, o Camilo Borges, nós começamos a articular a coleta de assinaturas. Em uma semana, nós coletamos mais de 1.000 assinaturas. Entre essas assinaturas, assinaturas de departamentos de universidades fora do Brasil. Então, eu quero deixar aqui registrado, até para ficar nos anais da casa, que um dos principais pesquisadores da educação mundial, que não pensa, e é importante frisar isso, não pensa como Paulo Freire, que é o professor Martim Carnoy, que o senador Cristóvão Buarque conhece. O Martim Carnoy, ele manda uma carta para a Anita Freire dizendo que ele não entendia o absurdo que o Brasil estava cometendo em retirar do principal educador da história do Brasil, na opinião dele, na opinião do Martim Carnoy, o principal educador do século XX e o principal educador do século XXI, tirar o título de patrono da educação brasileira, porque, assim como disse o senador Cristóvão Buarque, o Paulo Freire deveria ser o patrono da educação mundial, talvez junto com Comênios, junto com Vygotsky. Quer dizer, nós temos grandes educadores, mas certamente no panteão dos maiores o Paulo Freire está colocado.
E esse trabalho do coletivo Paulo Freire, a Luísa, uma vez, numa ligação telefônica, falou que o Paulo Freire operava milagres, né? E esse trabalho do coletivo Paulo Freire, ele foi um trabalho tão prazeroso e fácil de desenvolver, que, de repente, setores muito opostos da sociedade começam a se reunir em torno do Paulo Freire, da defesa do título do Paulo Freire, e isso acontece por um motivo muito simples. O Paulo Freire, de fato, é um pensador que teve a capacidade de construir uma teoria que foi comprovada na prática. O Paulo Freire era um homem que tudo que pensava agia com base no seu pensamento. E tudo que agia refletia também na forma de pensamento, refazendo as suas decisões. E com isso ele construiu talvez a pedagogia mais poderosa, né, da história latino-americana, uma das mais poderosas do mundo. E eu fico muito decepcionado em ver que em alguns parlamentares, né, infelizmente, certamente não a maioria e uma clara minoria, absorvem essa ideia dessa absurda sugestão legislativa de retirar do Paulo Freire o título de patrono da educação brasileira, dizendo que o Paulo Freire é responsável pelo fracasso educacional brasileiro. E isso, infelizmente, aconteceu na imprensa. Depois eles se constrangeram, né? E aí eu vou dizer uma coisa aqui com todas as letras, como é bom ter parlamentares posicionados, porque uma posição da Luísa Erundina, uma posição da Regina, uma posição do Cristóvão Buarque, uma posição da Fátima Bezerra tem peso dentro dessa casa. E aí os senadores, os deputados que apoiaram essa ideia se constrangeram. Mas eu tive num debate, Fátima, e foi de repente discutida essa questão, que o Paulo Freire poderia ser o culpado por um fracasso da educação brasileira. E aí eu falei, olha, na história da pedagogia tem um tcheco, que é o Comênius, que é o pai da didática moderna, e ele faleceu em 1670. E tem muitas ideias do Comênius que ainda não foram implementadas. Ele não pode ser o responsável nem pelo fracasso, nem pelo sucesso da educação na Europa, porque ele é um pensador. O Einstein, por exemplo, ele supera a teoria do Newton e cria uma nova referência na física. Só que as escolas ainda não aprendem física conforme as ideias do Einstein. Seria muito produtivo, inclusive. Eu acho que seria uma grande reforma na educação e no ensino de física. Ou seja, os pensadores, eles criam referências. E a gente não pode abandonar as referências dos grandes pensadores. Nesse sentido, né, eu tive uma vez, já iniciando aqui o encerramento, para que a gente possa ouvir a Luísa, eu tive uma vez num debate em Bruxelas, na Internacional da Educação, para discutir soluções sobre a educação mundial. E estava lá os representantes da Finlândia, que é um país interessantíssimo, porque muitas vezes se fala da Finlândia sem se perceber que na Finlândia os sindicatos participam da gestão da educação, assim como acontece no Uruguai, que é o sistema de ensino que mais tem se desenvolvido na América Latina. E participam os pais com uma posição central na gestão educacional finlandesa. E aí eu, muito curioso, né, perguntei para a representante da Finlândia, primeiro, por que eles iam tão bem no PISA? E segundo, quem eram os autores que eles tratavam como autores referenciais? A primeira resposta dela foi que eles vão bem no PISA porque quem pode mais, pode menos. Eles não se baseiam nas avaliações em larga escala. Então, os resultados deles nas avaliações em larga escala é porque eles se preocupam em garantir uma educação para qualidade. E o preceito fundamental da educação finlandesa é a educação para a felicidade do aluno, a felicidade em aprender. E aí eu falei, opa, felicidade em aprender, prazer em aprender e emancipação, que foi outra palavra que ela utilizou, eu conheço um autor que pensa dessa maneira. E a segunda resposta dela, ela falou, olha, eu não entendo por que um brasileiro me pergunta isso. Porque o sistema de ensino da Finlândia, a reforma da década de 70, é baseada em um autor, basicamente, referencial, que é o Paulo Freire. Ou seja, o país que tem a melhor qualidade da educação no mundo ocidental, eu não estou querendo comparar Brasil com Finlândia, eu não seria irresponsável de fazer esse tipo de comparação. São países muito distintos, nós temos uma outra trajetória. Mas o principal autor para os finlandeses é o Paulo Freire. E aí a gente tem que ouvir, por exemplo, no debate público, algumas pessoas que vão dizer que o Paulo Freire é responsável pelos problemas educacionais brasileiros. E só para contar a última história para encerrar, na Copa do Mundo de 2010,
eu coordenei um projeto mundial, eu fazia parte da direção de um projeto mundial que chamava Um Gol Educação para Todos. Na época a Fátima se envolveu, a gente participou de diversas atividades. E nessa iniciativa do Um Gol Educação para Todos, que foi idealizada pelo Kailash Satyarthi, né, amigo meu, amigo do Cristóvão, da Fátima Bezerra, nós criamos uma mobilização na África do Sul e eu tive a fala na Fundação Mandela, junto à Graça Machel, viúva do Nelson Mandela, infelizmente também viúva do Samora Machel, libertador de Moçambique. E quando eu falava, ela se emocionava, eu não estava entendendo aquilo, eu ficava mais nervoso, porque meu inglês, eu falava, eu devo estar falando um inglês aqui que ninguém entende. E ela ia ficando emocionada. E aí, quando terminou a minha fala, ela falou, não, porque o verdadeiro Pelé brasileiro não é jogador de futebol, o verdadeiro Pelé, e ela é fã do Pelé, é o Paulo Freire. E aí ela chorava. Então, a Anitta está dizendo que ela conheceu o Paulo. E, no final, ela disse, o Mandela passou mais ou menos a uns 7 metros de distância de mim, assim, né? E a energia do Mandela era uma coisa que emanava, ele já estava muito doente. E ela falou assim, está vendo aquele grande líder mundial? Aí eu falei assim, então, ele falou, quando ele foi no Brasil, o sonho dele, o sonho do Mandela, ele veio para cá um pouco antes de ser preso, né? O sonho do Mandela era conhecer Paulo Freire. Então, nós estamos falando de uma pessoa dessa envergadura. Talvez a humanidade não tenha tido um homem público, um estadista, maior do que Nelson Mandela. E para o Nelson Mandela, o Paulo Freire era uma referência. Então, sinceramente, não dá para o Brasil perder símbolos nesse quilate. Não dá para o Brasil perder essas referências. E considerando aqui, aproveitando, né, que nós estamos na mesa com duas políticas que são freirianas, a Irundina e a Fátima, na sua forma de agir, Fátima, nós ficamos muito felizes do Coletivo Paulo Freire, quando coube a você a relatoria sobre essa sugestão legislativa, assim como nós ficamos muito felizes com o resultado do que foi realizado pelo senador Cristóvão em relação ao Escola Sem Partido. E nós acreditamos que dessa forma, né, com o projeto na sua mão, por toda a luta que você fez, porque eu lembro, Luísa, que a Fátima foi uma das mais vibrantes parlamentares do PT na defesa do Paulo Freire como patrono da educação. E quando o Paulo Freire completou, se não me engano, uma data de aniversário da experiência de Angicos, 50 anos ou 40 anos, a Fátima organizou uma grande atividade em Angicos, infelizmente eu não pude ir, e ela não é que ela tinha uma paixão teórica por Paulo Freire, é que a prática política da Fátima Bezerra é pautada em Paulo Freire. Então, eu acredito que o projeto está em boas mãos e essa liderança que a Luísa Erundina teve de mobilizar esse coletivo, de liderar esse coletivo, recebe na Fátima Bezerra uma grande parceira para que a gente enfrente essa luta e que, se possível, na semana que vem a gente finalize de vez a fatura e encerre essa sandice dessa sugestão legislativa que não pode mais prosperar. Então, Fátima, o poder agora está nas suas mãos. A gente conta, Regina, com a sua liderança para convencer seus pares na votação dessa sugestão legislativa para que o Paulo Freire possa ser respeitado na grandeza que ele tem, na grandeza que ele é e naquilo que ele representa, não só para a educação, mas para o Brasil. Tirar do Paulo Freire o título de patrono da educação brasileira é, na verdade, um ataque, não só ao Paulo Freire, mas a todo cidadão brasileiro e a toda cidadã brasileira. Então, Fátima, bom trabalho, e eu peço aí, na liderança dos senadores, que a gente consiga encerrar essa questão. Muito obrigado. Muito bem. Obrigada, Daniel, pela mensagem aqui tão bonita, né? Tão cheia de conteúdo, né? À altura exatamente do legado e da obra de Paulo Freire.